Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Hoje nós estamos com o Luciano. O Luciano vai passar um pouquinho aí da sua trajetória na parte de liderança, como é que ele chegou nesse assunto que a gente vai trazer hoje aí para vocês. Ótimo, Jason. Boa tarde a todos, boa noite a todos, bom dia a todos, né? À medida que forem olhando e visualizando o nosso podcast. Mas essa pergunta é muito legal porque todos nós temos uma trajetória, né? Existe uma jornada nesse processo. A minha começou aos 10 anos de idade. Por quê? Fui abandonado pelo meu pai, e eu não conheço meu pai, e a minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 10 anos. Então, como eu era filho único, ela chegou para mim no leito de morte e disse assim: filho, estuda, porque aquilo que te colocarem na cabeça ninguém te tira. E aquilo foi uma mensagem para mim nesse processo. E dali para frente, para todo obstáculo, a gente tentou criar, né, uma alternativa. Uhum. E erramos, acertamos, buscamos pessoas boas ao nosso lado. Nem sempre a gente identificava de primeira mão, mas no final eu entendo e acredito muito, né, no arquiteto do universo, que ele nos guia o caminho. Aham. E nessa trajetória a gente veio e tivemos oportunidades. Então, já naquela época, porque hoje eu estou com 53, vou fazer 54 agora em fevereiro, Novinho é ainda. novinho ainda. Na flor Até da brinco, idade. né? O pessoal da família, né, da minha família, meus filhos dizem assim: pai, tu não é velho, tu é vintage. Então isso é bom. Então nessa trajetória a gente, né, começou a trabalhar desde os 14 para 15 anos e aos 17 eu entrei na Irmãos Fischer, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande até hoje, Sim. pelos diretores, pelas pessoas que estão lá. Eu trabalhei 30 anos lá. Então comecei como auxiliar de compras e cheguei a gestor de fábrica. Uhum. E nessa jornada a gente identificou algumas características e também tivemos que, aos 19 anos, eu já coordenava, a gente chama, né? Eu dava orientação para o pessoal, para os motoristas da logística, né? Que eram 3. E já tivemos que começar a tomar a decisão de liderança. E, paralelamente, sempre estudei e busquei formação. Então, hoje, né, sou formado em administração de empresas pela Unifeb, tenho um curso técnico antes disso pelo Senai, uma escola fantástica. Então, fiz o curso técnico, me formei em administração, fiz 2 pós-graduações e sempre caminhando nesse conjunto de buscar sempre o teórico com o prático. Uhum. E ao longo disso, durante 30 anos eu tive na Fischer. Depois disso, e nesse interim, né, como gestor de fábrica, eu cheguei a gerenciar 2 turnos, 650 pessoas da produção. E foi uma escola muito boa. Sim, né? Foi Com uma essa escola quantidade de pessoas fantástica. aí, não é fácil, né? Então, até hoje, meu carinho, né, meu respeito, minha admiração por toda a família Fischer. Uhum. Depois disso, em algum momento, eu pensei, bem, eu acho que o meu conhecimento também consegue contribuir para outras pessoas, para outras organizações. Uhum. Montei a minha empresa de consultoria, que hoje é focada em planejamento estratégico. A gente Uhum. trabalha com executivos, Sim. com diretores, e justamente também trabalhando essa questão da liderança para resultado. Sim. E paralelo a isso também, desde 2002 eu comecei a lecionar. Comecei a lecionar, curso técnico do Senai também, que eu fui aluno e virei professor. E depois, em 2007, entrei na universidade, na Unifeb, e estou até hoje, também com foco nos cursos de gestão. Uhum.
Então, muita gente passou por mim, eu acho. Entendo que a gente contribuiu, ensinou e aprendeu Com certeza. nessa jornada. E em 2015 tivemos a ideia de montar uma empresa de consultoria específica justamente nessa área de planejamento estratégico, Sim. atuando para desenvolver outras empresas. E felizmente a jornada também tem dado muito certo. Em 2017 eu saí da Fischer e a gente foi para a carreira solo. Sim. E dali para frente estamos, como diz o jargão popular, na pista Aham. e tentando contribuir com o desenvolvimento das organizações, né, com as pessoas e principalmente das lideranças, porque sempre tem que ter um caminho e alguém tem que dar esse caminho. Eu entendo que a anarquia, ou seja, cada um faz o que quiser, ela não deu certo. Por quê? Porque nós não temos na história, na evolução da humanidade, nenhuma sociedade anárquica que cravou, que fincou o seu marco, que deu certo. Então, em algum momento, alguém tem que decidir, tem que dizer que é por aqui, gente, vamos lá, e vamos para cima, e os objetivos são esses, as metas são essas, os resultados esperados são esses. Sim. E é nisso que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 8, 9 anos. Né? Legal. Então, essa basicamente é a nossa jornada e espero ainda contribuir muito mais. E estamos aqui para contribuir um pouquinho mais, então. Já estamos aí, aproveitando, então, vamos começar nosso showzinho de pergunta aqui. O que é liderança? É uma pergunta que muitos fazem. E eu entendo que ela é binária. Por quê? Basicamente, liderança é gerenciar recursos e administrar pessoas. Essa dualidade, esse dueto é que faz com que a gente dê um norte. Então, recurso é capital, né? Financeiro, é equipamento, é máquina, e principalmente um dos recursos mais caros que eu entendo para nós, né, Jason, é o tempo. Sim. Porque a gente não recupera. Então, todo tempo perdido não recupera mais. Não recupera mais. Principalmente, né, se a gente for falar em negócios, empresas em produção, não existe... Se a gente colocar o re na frente... Eu sempre brinco nos cursos que eu dou que Rê, se tu coloca um acento agudo, é igual a Ré. Sim, então tu vai para trás. Então o ideal é que tu foque para frente. Então tem até uma frase de Sócrates que diz o seguinte: todo conhecimento útil é aquele que é focado no futuro. Certo? Então a gente não pode pensar no passado. O passado serve de experiência, mas... O importante é a gente trilhar o presente com visão no futuro, dentro de assertividade e usando a experiência do passado para que a gente não erre mais nesse sentido. Então, a liderança é muito isso. É muito essa situação. Gerenciar recurso e administrar pessoas. Porque se a gente for olhar numa carreira técnica... Se eu perguntar para qualquer um técnico qual é a menor distância entre dois pontos, rapidamente vão dizer uma reta. Mas com pessoas, às vezes é a menor, mas nem sempre é melhor. Mais eficiente. Mais eficiente. Então, o importante sempre não é a informação, é como tu trabalha com as pessoas. E aí tu precisa... conhecer muito de pessoas, conhecer muito de como funciona o cérebro humano, como é que funciona o relacionamento com as pessoas. Como é que tu identifica cada pessoa, cada comportamento, né? Como é que tu cria conexão. Porque o líder de alta performance é aquele que cria conexão com os seus subordinados. Então aí existe... aquele efeito que todo mundo, ou a grande maioria, vai junto. E quem não vai junto é porque não merece estar no time. Bem isso aí. Bem isso aí.
E qual é o papel do líder, de um líder hoje? Hoje, com um ambiente de mudança, ele é muito, muito mais crítico. Aham. Porque, primeiro, a ansiedade faz parte do processo de qualquer negócio. A gente tenta buscar o resultado mais rápido possível. Nesse sentido, o líder em si ele tem que fazer com que todas as pessoas que estão com ele caminhem em prol de um objetivo comum. Esse é o grande desafio. Sem perder energia. Sim. Então, é um desafio constante. Massacrante, né? Todos os dias, né? Até brinco, eu faço uma análise com uma frase do Zig Ziglar, que é um filósofo contemporâneo brasileiro, que diz o seguinte: motivação é como banho, tu tens que tomar todo dia. Todo dia. Então a liderança é isso, tu tens que acordar e estar motivado apesar dos desafios cotidianos e fazer com que o teu time também encare esses desafios em prol de um objetivo maior. Então, se eu pudesse materializar o que é um bom líder hoje, é aquele que consegue a sinergia. Sim. Ou seja, o todo é mais importante que a soma de suas partes. Então, ele foca o resultado do conjunto. É desafiador? Sim. Não é fácil. Até nos cursos que eu dou, a gente sempre tem essa visão assim, poxa, tem um desafio grande aqui, não é fácil. Que bom que não é fácil, porque a maioria desiste. A gente comenta assim, sempre, tipo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo faria, então não, a maioria desiste, muitas gentes desistem, criam desculpas. Então o líder ele não pode desistir, ele tem que persistir, insistir. Mudar o caminho rapidamente quando a coisa não está dando certo, e identificar quais são os fatores críticos. E isso é um exercício contínuo, diário. Não é simples. Sim. E sempre será uma jornada, nunca um tiro de 100 metros. É o que eu entendo nesse sentido, sabe? E aqui acrescentando, quais são os tipos de liderança que a gente tem? Existem três estilos de liderança, Estilos, né? O autocrático, o democrático e o liberal. O autocrático, ele determina o que precisa ser feito e dá o direcionamento de como deve ser feito. O democrático socializa com o time, solicitando inclusive a opinião do time para tentar chegar num caminho comum. E o liberal, ele parte do seguinte pressuposto, não, galera, vocês decidem, depois me comunicam e aí qualquer coisa eu alinho e vamos nessa. Eu diria o seguinte, existe um modelo perfeito? Não. A gente entende que existe uma liderança situacional. Em algum momento, tu precisa ser autocrático. Em algum momento, dependendo da situação, democrático e, em certos momentos, liberal também. Eu acredito que vai mais tipo do time. Depende do time, funciona melhor com um estilo, depende do time. Eu sempre cito que eu tenho 3 ou 4 liderados que cada um trabalha de um jeito. Eu tenho o cara que eu tenho que estar empurrando toda a vida. Tem o cara que cai na mão, ele faz, mas ele não procura serviço, só o que cai na mão. E tem o cara que, tipo, tem visão. Então, ele vê tudo que tá dando de problema ou coisa e sempre tá procurando alguma coisa para consertar. E é complicado lidar, porque é 3 personalidades. Então, o líder tem que saber identificar cada um e trabalhar, né? Para liderar, tu tem que conhecer muito bem o teu time. Né? Não dá para terceirizar isso. Contribuindo com que tu comentasse, né, Joyce? Nesses 3 estilos, por exemplo, tem algumas questões que são urgentes e emergentes que tu precisas direcionar, porque no final a responsabilidade é tua. Sim.
Se o time ganhou, o mérito é deles. Aham. Se não deu certo, a responsabilidade é tua. Sim. Então, não dá para terceirizar. Uhum. Nesse sentido, em algumas questões urgentes e emergentes, como a responsabilidade é tua, neste momento talvez não dê para discutir, então vamos por aqui. Sim. Beleza? Se der alguma coisa errada, me comunique e a gente vai tentar corrigir. Aham. Quando existe uma possibilidade de a gente trabalhar mais o planejamento, porque no planejamento eu sou muito a favor de compartilhar. Sim. Porque a visão do todo, a visão de mais pessoas é melhor. Ela sinergiza, ela complementa, ela é maior do que a tua. Então, nesse sentido, essa relação da liderança democrática, no tipo, galera, nosso objetivo é esse, quero contribuições, vamos colocar, avaliar o melhor caminho, ok. E no liberal, quando tu conhece, sabe do teu time, da competência dele, vai dizer, vocês podem decidir, vocês podem fazer, só me comuniquem, se der algum problema, eu estou aqui de apoio. Sim. Então, transita, no meu entendimento, transita entre as três, porque lidar com autoridade não quer dizer lidar com poder. Sim. Poder, às vezes, não, eu posso, então tu vais fazer porque eu mando, porque eu sou teu chefe. Eu entendo que essa está em desuso. Essa já passou. Ela passou ela não né? existe mais, no meu entender. Agora, quando tu tens autoridade quer dizer o seguinte, o teu time reconhece a tua competência, o teu conhecimento, as tuas habilidades, e ele se inspira nesse processo. Então, essa questão da autoridade, poxa, que legal, fulano, beltrano, tem autoridade, eu reconheço ele, poxa, eu vou caminhar com ele porque na dúvida eu posso perguntar e posso seguir porque vai dar certo. Então dá mais tranquilidade nessa jornada. Mas assim, receita, não existe uma fórmula mágica, né? Fórmula mágica seria fácil, né? Seria muito fácil. Mas não é fácil. Que bom que não é fácil. Sim, bem né? Porque muitas pessoas não têm o perfil e ok, tá tudo jóia. Nem todo mundo pode ser líder. Ok também. Sim. E faz parte do processo. Do processo, dentro de uma organização, né? Dentro de uma organização, um conjunto de pessoas. Se todo mundo for chefe, não tem ninguém que produz. Então tem que ter um para cada situação. Exato. Equilíbrio. E todo mundo no seu senso, né? Cada pessoa colocada no lugar certo, né? Sim. Porque a grande competência da liderança é colocar as pessoas certas no local certo. Assim, a gente pode comparar um jogo de xadrez. Perfeitamente. Ali onde a gente tem os peões, tem os reis, rainha, cavalo. Exato. Então, no jogo de xadrez, né? A gente que joga xadrez fica muito legal fazer essa relação, porque o peão tem uma importância relativa, ok? Entre aspas, menos importância no tabuleiro, mas se ele cruzar todo o tabuleiro e chegar lá no final das casas, ele pode ser promovido para qualquer peça, inclusive a rainha, que é a peça no xadrez que tem mais poder de atacar e de transitar, né? Então, poxa, essa relação e tu posicionar bem os peões te dá uma vantagem competitiva no xadrez. Isso é fantástico. Essa relação é bem legal, assim, a comparação, né? Indo para a próxima pergunta aqui, qual é a importância de um líder na organização? Eu acho que a gente já meio que... que falou... Uma empresa, uma organização, o que é uma organização, no meu entender? É um conjunto de pessoas em prol de um objetivo comum. Independente de qual objetivo, porque a gente pode ter organização filantrópica, nós podemos ter organizações políticas, nós temos organizações empresariais, ou seja, empresas. E às vezes até organizações tipo, o grupo do Happy Hour.
que se não tiver uma liderança, Não sai. também não sai. É. Então, O quarta-ferino, quinta-ferino, sempre tem o cara que organiza. exato, ele pode transitar, né? Mudar a liderança, etc. Mas tu já identifica os perfis dos eventos que dão mais certo, daqueles que ainda faltaram alguma coisa. Então, a gente vive constantemente cercado de lideranças, de pessoas que se doam, né, em prol do objetivo comum e querem contribuir nesse processo para atingir esse objetivo, dando direcionamento para o grupo. Isso é que é legal. Isso, eu entendo que a liderança e a organização fez com que o ser humano estivesse onde nós estamos, evoluísse. Porque, caso contrário, eu acho que não haveria evolução. Né? O entendimento que eu tenho. E o que um bom líder não deve fazer? Até agora a gente falou tudo que tem que fazer. E agora... Excelente. Eu acho que essa é a pergunta, entre aspas, de $1 milhão. Né? O que um líder não deve fazer? Tem um enunciado de Platão que diz o seguinte: pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam de pessoas. Então, materializando esse enunciado de Platão, que ele colocou isso há não sei quantos 1000 anos atrás, e serve para a gente, porque o bom líder nunca deve falar de. Ele precisa falar para. Ele precisa ter inteligência emocional e capacidade de comunicação para que, quando tiver alguma divergência, ele vai falar para, no intuito da pessoa que está com ele evolua. Então, também não é só a informação, não é só o feedback. Porque o feedback positivo, ele é ótimo, faz parte fantástico. E o feedback positivo, tu tem que dar no coletivo mesmo. Porque faz bem para as pessoas. Sim. Agora, o negativo. Jamais dar feedback negativo em público. Então, tu tens que te preparar para dar esse feedback, não falar de e sempre falar para, com um objetivo de construção. Sabe? É nesse sentido. Então, sim, sempre deixar claro que o feedback negativo é para a evolução do próprio. Exatamente, é no sentido de evolução, no sentido de fazer uma análise crítica para que a pessoa entenda e, no mínimo, reflita: será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho? Claro, livre-arbítrio faz parte do processo. Sim. Então, as pessoas podem decidir que sim ou que não, e está tudo jóia. Mas eu entendo que o que um líder não deve fazer, absolutamente, falar de, sempre falar para, sabe? Então, aí tu começa a criar credibilidade, sensibilidade, no particular, trabalhando bem o feedback, a pessoa vai entender e vai refletir e vai estar ao teu lado. Vai estar mais aberto à comunicação, de te trazer os problemas. Exato. Pedir ajuda. Cria um canal de conexão. E a liderança precisa ter conexão com seus subordinados. Senão, não existe liderança. Não existe. É nesse sentido. Show de bola. E agora a pergunta, a segunda de 1 milhão. Como é o líder hoje do futuro? O que tu vê agora para frente? Também uma pergunta muito legal. A gente tem estudado ao longo, né, dos últimos anos justamente sobre isso, né? Questões técnicas e questões cognitivas da liderança, e muito daquilo que eu usei ao longo da minha jornada e muito daquilo que eu estudei, porque a gente sempre continua pesquisando. E o importante, justamente, né, hoje, com a acessibilidade que a gente tem na internet, é ter a visão crítica daquilo que realmente é válido, que é um conhecimento consolidado, e não aquele fluido, né? Muitas vezes, muitas pessoas
não estudaram muito sobre o tema, ouviram uma opinião e acabam falando na internet, e aquilo acaba viralizando, tudo bem, não, né? Cada Sim. um é cada um, mas eu entendo nessa questão. Inclusive, semana passada, num curso de um cliente meu, de uma empresa que eu assessoro, a gente deu um workshop para as lideranças. E no final do workshop, para mim está bem claro isso, eu compartilhei com eles e eu vou compartilhar aqui neste podcast. Como tu falasse, né, o que o líder do futuro precisa? Então eu diria o seguinte, que o líder da nova era precisa justamente estar plugado na nova era, que é o seguinte, o E de era, o início, é empatia, Sim. ou seja, tentar se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, porque às vezes não é fácil, tu não consegue se colocar no lugar do outro, porque tu não passasse por isso, mas entender muito bem o outro, então empatia. O R é resiliência, ou seja, capacidade, né, de receber o impacto e voltar o mais rápido possível à situação normal. Isso veio da física e hoje é usado principalmente na questão de gestão de pessoas. Sim. Quanto mais resiliente eu sou, melhor a minha performance, porque eu não vou ficar me preocupando no passado. Eu vou olhar justamente por aquela frase, né, de Sócrates, né, só útil conhecimento que nos torna melhores. Então, eu vou olhar para o passado como experiência, né, serei resiliente, ok. E agora, o A é de adaptação. Ou seja, eu vou me adaptar à nova realidade. Então, o líder da nova era, ele tem que ter... Nova geração. E eu faço esse trocadilho, certo? O líder da nova geração, ele tem que ter, que é o líder da nova era, ele tem que ter empatia, resiliência e saber se adaptar o mais rápido possível. E o jovem de hoje em dia, né, são os nossos hoje liderados, mudam de manhã para de tarde é outra pessoa às vezes. Então, para ti se adaptar e tipo, é complicado, cara. Sim, não é fácil. Que bom que não é fácil. Bem isso porque, né, o desistir é o mais fácil. Não, é entender essa nova geração. E hoje também as organizações, elas não lidam só com a nova geração. Tem o pessoal também da velha geração. Sim. E o melhor é juntar as duas. A experiência de quem tem mais jornada, certo? Com a vontade, a motivação de quem está começando agora. Então, também não fazer ou motivar essas pessoas que têm mais experiência, dizer, opa, eu posso contribuir com o meu conhecimento e usar a energia dessa galera que vem junto e dizer, opa, nós vamos criar um ambiente sinérgico na junção dos dois. É um desafio? É. Desafio todo dia, né? Cotidiano, sim. Mas que legal quando dá certo. Que bom, né? Quando tu conquista. Porque tu vais olhar para a jornada e vai dizer, opa, foi legal. Eu contribuí para que isso acontecesse. Exatamente. Fizemos parte desse processo. Eu entendo que esse é o suprassumo, é a coroação, né? E quando tu olha para trás, tu vai ver essa coroação na jornada. Na jornada. Eu gosto muito de parafrasear o Bernardinho. Bernardinho, que é técnico de vôlei da seleção brasileira. Então, eu também assisti alguns podcasts dele. Para mim, a referência, ele diz o seguinte: a tua vontade de treinar tem que ser maior do que a de ganhar. Então, é o treino, é a jornada, é o processo. Porque o resultado é consequência dessa jornada. Se tu tiveres uma atitude mediana, vai ter um resultado mediano. Se tu deres o teu melhor, se tu, né, conseguires extrair o teu melhor do teu time, pode ser que esse melhor ainda não seja suficiente, ok? Mas aí a galera vai entender, tu vai entender que tu precisa evoluir um pouco mais, que tu precisa treinar um pouco mais para poder atingir o objetivo. Porque se isso não acontecer, entra o se
E se Se. eu tivesse... E o se não joga. Não. O se não joga. Então é nesse sentido que eu entendo, né? Sim. A nossa jornada é essa. E que bom que a gente está nessa jornada. Todo dia é uma oportunidade dia. de aprendizado. Até eu gosto muito de 3 palavras da filosofia japonesa, do japonês, Aham. que eu entendo que complementa esse processo, não só da liderança, mas como jornada da pessoa. Sim. A primeira é o wabi-sabi, né, que não é o wasabi para o pessoal que gosta, né, de comida japonesa, é o wabi-sabi, que é o belo da imperfeição. Ou seja, a gente entender que nós somos imperfeitos, que nós estamos numa jornada e ela continua até o último dia que a gente está aqui. Uhum. O japonês tem muito disso, né? O segundo, quem está na indústria conhece muito bem, é o Kaizen, que é melhoria contínua, né? Mudança para melhor. Mas todo dia, e não são grandes mudanças, Não. são pequenas mudanças todos os dias. Então, aquela velha máxima que a gente diz que hoje eu sou melhor que ontem e pior que amanhã, ela é válida. Ou seja, todo dia tu precisas ter como objetivo melhorar em alguma coisa. Sim. Ao longo da tua jornada, tu vai olhar para trás e, poxa, como que a gente evoluiu? E a última, né, que coroa e fecha essa tríade, é Ikigai, que é propósito. Então, se tu entendes que tu és imperfeito, Sim. se tu tens, né, a motivação para melhorar todo dia, tenha o teu propósito claro, porque tu vai chegar lá. Sim. Então, isso não só para liderança, mas como evolução pessoal evolução, né, de carreira, evolução, ser uma pessoa melhor. Vamos ter desafios, vamos errar no meio do processo, sim, e aí volta ali para o wabi-sabi, opa, é imperfeito, ok? Sim. Então vai fazer parte do aprendizado. Aceitação, né? Aceitação. E vamos para cima, vamos para frente. Vamos fazer a diferença naquilo que a gente consegue fazer. No nosso meio. Então eu tenho uma frase, quem me conhece, né, que tem meu contato no WhatsApp, e eu falo isso todos os dias. Pessoas boas atraem boas pessoas. Cara, sabe? pior que é verdade isso aí. Então vamos criar... Tu és com quem... O espelho de quem tu convive, né? Exato. Então assim, vamos criar círculos virtuosos de pessoas boas. De pessoas boas. Aí tu vai junto, né? Evoluir. A gente sempre vai evoluir. Né? E aí vem o Kaizen. Evolução contínua. Aceitação. O wabi-sabi, né? A aceitação, Kaizen, melhoria contínua. E Ikigai, propósito. Então, bom. E terminando o nosso podcast hoje, tu teria alguma dica, assim, para pessoal que, tipo, eu quero ser um líder? Muito bom. Uma dica, assim, essa vai de lambuja pro pessoal que está nos assistindo aí. O que eles devem procurar? Duas bases. E, na verdade, que vai fechar em 3. A base é ênfase na tarefa, ou seja, tu tens que saber muito bem aquilo que tu estás coordenando, construindo relacionamento, entendendo de pessoas. E para tu ter êxito nesse processo, são 3 alinhamentos. Fazer saber, ou seja, galera, se precisar, eu tô aqui, me chama, eu vou responder por vocês, né? Eu tô dando suporte para vocês, o objetivo é esse, né? Se tiver alguma divergência, me procurem, a gente vai ajudar. Então, fazer saber, saber fazer, ou seja, naquele momento... Não dá para fazer, me traz que eu faço. Que aí a gente vai dar o caminho, por isso que, né, especialista na tarefa. E a última que vai fechar, saber ensinar. É isso então, aí, fazer saber, saber
fazer e saber ensinar. Porque aí tu vais criar novos líderes. Sim. Tu vais criar novas pessoas ao teu redor. Tu vais ter gente que de repente é melhor que tu e ótimo. Tu vai se amparar de equipe, de pessoas que vão para o mesmo propósito que tu. Para o mesmo propósito, que inclusive que sejam melhores que tu em algumas especialidades que tu não tem. E ótimo, eu sempre faço uma comparação. Se tu pega uma floresta de eucalipto, que nada cresce embaixo, uma floresta de pinos heliote que nada cresce embaixo, quando tu precisa cortar uma árvore, é rápido, tu vai com a motosserra ali e corta a árvore. Sim. Agora, se tu tens, por exemplo, o exemplo da Mata Atlântica, que é uma mata simbiótica, ou seja, tem vários arbustos, tem várias árvores que estão crescendo, quando uma está, né, ela ampara, ela dá sombra, ela dá nutrientes, vem outras junto que vão ficar mais fortes. Tenta cortar uma árvore dentro de uma mata virgem. É muito mais trabalhoso. Sempre vai ter arbustos, vai ter outros entes que vão te segurar. Sim. Inclusive nas intempéries, né? Quando tiver tempestades, etc, etc. Então, entendo, eu acredito, a minha crença é nessa. Crie, inclusive, pessoas melhores que você. Para que um dia possam te substituir e aí tu estarás em outra jornada. Sim. Tu só evolui quando tu monta a tua base. Exato. Então, raízes fortes, sistema simbiótico de troca, arbustos. Então, a natureza nos dá exemplo para isso. A gente não precisa reinventar a roda. Não, ela está aí para a gente olhar para nossa realidade e levar isso como lição. Eu acho que é isso aí. Agradeço mais uma vez, Luciano, por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço o convite. E vamos para frente, né? Vamos para frente. Pessoas boas atraem boas pessoas. Sim. Pé na Bomba Futebol Clube. Show de bola.